Esse final foi quase irretocável, foi uma poesia com a própria House of the Dragon. Que final sombrio, a tempestade mudou tudo e a Rhaenyra Targaryen tem guerra nos olhos. House of the Dragon, episódio 10, o último da temporada 1, selou de vez a Dança dos Dragões. A gente tava pensando, que o Aegon ser colocado como rei seria o ato que iniciaria a guerra pelo trono, mas, na real, o final do Lucerys, o Aemond na tempestade com a Veiga, é o acontecimento que dá início à guerra de verdade, às batalhas sem fim. Agora não é só mais uma luta pelo trono, é uma luta por sangue, pela família, por filhos. Pessoal, o Aemond não planejou matar o Lucerys e eu sei que isso aí dividiu muita opinião de quem viu o final, mas fica até o final que você vai entender por que isso não foi ruim. Pelo contrário, foi a decisão perfeita aqui na série. Combinou total com o Aemond da série e com o que o Aemond vem falando e vem fazendo. Teve total coerência com o que a série tá nos falando desde o episódio 1 até o episódio 10. Você vai entender como tudo se encaixa. Então vamos lá, a análise completa no final eu dou a nota. E foi um final tão bom que é como se mais uma vez eu tivesse vivendo o episódio de tanta emoção que ele causa. E tipo assim, o final ele entrega tudo e ao mesmo tempo ele deixa em aberto, ele faz um gancho pra temporada 2, então foi quase perfeito. Esse foco inicial no Lucerys com a mãe, a Rhaenyra, já estava preparando o confronto mortal e o adeus dele. Teve muita cena de carinho e amor entre o Lucerys e a mãe dele, e quando é assim, quando começa assim, você já sabe que vai acontecer alguma coisa. E olha, Lucerys Velaryon desempenhou um papel muito melhor do que eu podia imaginar. Você vê que ele tá nervoso e até com medo, ele questiona a capacidade dele e isso não é nenhum defeito, Ele é só um adolescente, mas ainda assim, Lucerys não deixa de fazer o que tem que ser feito e ele não deixa de ajudar a mãe dele. Ele enfrenta o nervosismo, enfrenta o medo pela Rhaenyra Targaryen. E sabe o que pesa ainda mais? É que assim, perder um filho é horrível, Não importa como ele é um filho. Mas a Rhaenyra perdeu um filho muito especial. Eu sei que mesmo se Lucerys fosse uma pessoa horrível, ia doer nela mesmo assim, mas Lucerys e Jaehaerys são dois filhos incríveis até aqui. Então dói mais ainda, não foi qualquer perda. Eu imagino que Rhaenyra tenha muito orgulho deles e por isso que no final ela tem uma transformação enorme e reconhece o que é um luto de verdade, mas daqui a pouco eu chego nessa cena final. O início de um adeus. É assim que eu defino esse começo de episódio, ele foi uma bela despedida e a conversa deles dois é um tópico, é um tema que vale até aqui na nossa vida. O Luke se questiona, ele não se acha capaz de ser Lorde de Derivamarca, E esse medo que ele tem é um medo que tá na nossa vida real, é o medo do que é novo, é o receio da gente não conseguir fazer alguma coisa. Quando surge alguma situação diante da gente, independente do que seja vida profissional, seja relacionamento, nós temos essa tendência de ter medo do que é novo. É isso que o Lucerys está sentindo aqui. Ele não é nem um pouco raso, ele é vivo. E aí, começa a sequência de fogo e sangue literal no episódio 10. Rhaenys Targaryen chega avisando o que aconteceu na capital, que o Viserys morreu, Aegon é rei, e aí ela dá a resposta, do que aconteceu no episódio 9. Rhaenys afirma que essa guerra não é uma guerra que ela deve começar, e esse foi um dos motivos dela não ter queimado os Hightower. O que eu gostei foi que teve como ver nela que a Rhaenys tem consciência de que vai ter uma guerra. Ela não tá sendo ingênua pensando que vai ficar tudo em paz. Ela sabe que vai ter uma luta mortal, e ela assumiu esse risco enorme, a partir do dia que ela deixou Aegon e os Hightower com vida. Isso é importante, A Rhaenys está na linha de fogo e ela vai ter que enfrentar os Hightower e o Aegon de qualquer forma. Então que bom que pelo menos ela tá fazendo isso de um jeito consciente, foi uma escolha. A Rhaenyra estava esperando uma filha, o nome dela é Visenya, então a notícia que a Rhaenys deu ali bateu tão forte na Rhaenyra que acabou adiantando o parto da rainha e ela entrou em guerra com o corpo dela. Rhaenyra estava em conflito com si mesma no parto, ela nem queria que ninguém tocasse nela, e enquanto isso, o Daemon estava iniciando a guerra sem a permissão dela. Esse episódio final fala muito da conexão do cavaleiro com o dragão de maneira indireta. Não tem nenhuma explicação dessa conexão, mas você vê isso nas cenas. Olha que conexão valeriana intocável que a Syrax tem com a Rhaenyra Targaryen. Enquanto ela tá lá sofrendo no parto, você vê pequenas cenas da Syrax reagindo ao que tá acontecendo. A Syrax estava sentindo o que a Rhaenyra estava enfrentando no parto. As emoções estavam conectadas. Mas a cena foi tão real que eu acho que todo mundo sentiu o que estava acontecendo. Mais uma vez, Emma Darcy com uma atuação impecável. Ela é muito boa externalizando dor, sofrimento, angústia, agonia, fica muito real. Ela é muito expressiva, a atuação dela é muito espontânea. Então, ela tem que concorrer ao Emmy ano que vem. Daí vem mais uma cena que só confirma o valor dos filhos da Rhaenyra. Como eles prezam pela mãe, cuidam dela e o mais importante, eles obedecem à mãe, que é uma rainha ao mesmo tempo.
O Jaehaerys para, ouve que a Rhaenyra não quer que faça nada sem o comando dela, ele acata a ordem e ainda vai enfrentar o Daemon Targaryen. Aqui começou um certo conflito, né, entre Rhaenyra e o Daemon. São 2 pontos. A visão e a decisão da Rhaenyra é adequada e eu acho certo. Ela não quer se mover ainda em relação à batalha, e eu já vou falar do porquê ela pensa assim. Mas o Daemon, né, ele tem um jeito dele de conduzir tudo. E olha, infelizmente é necessário isso que ele tá fazendo. Ele tem sim que planejar e adiantar tudo o máximo possível. Ele sabe que não tem como ajoelhar diante dos Hightower. Não tem diálogo, não tem como. É lógico que, naquele ponto ali do episódio, no começo, cabia sim tentar um acordo, tentar conversar. Mas eu acho que o Daemon já tá pensando lá na frente, sabe? E quando você pensa e enxerga o futuro que cerca toda essa família aí, você meio que percebe que não tem mais como. Não tem como chegar num acordo e numa conversa. E olha que nesse ponto, né, o Lucerys ainda estava vivo, mas mesmo assim, se você pensar a longo prazo, você percebe que não tem mais como ficar em harmonia com os Hightower. Não depois do Aegon ser colocado como rei. Porque assim, a gente sabe o certo, né? A Rhaenyra é a herdeira, então ela devia ser a rainha. Como é que você conserta uma situação dessa? O Aegon já foi coroado diante do povo. Para a população, o rei é ele. Então chegar num acordo é basicamente a Rhaenyra abrir mão do trono e ela não pode fazer isso. Eu só acho que o Daemon devia ter ido ficar com ela no parto. Eu não gosto quando ele é frio com ela, mas eu entendo, né, que ele é assim. Você vê que quando a Rhaenys chega e fala o que aconteceu com Viserys, a primeira reação do Daemon, o sentimento que já vem nele é de lutar e se vingar, porque ele já pega a espada, ele toca na Irmã Sombria e fica todo inquieto. Então, de certa forma, o Daemon estava cuidando da família dele e dos filhos da Rhaenyra também, tanto que ele foi lá e fez os cavaleiros prometerem, jurarem lealdade ao Jaehaerys ou então iam morrer. Essa cena foi muito boa, mas a única coisa esquisita que não ficou muito bom foi o CGI do Caraxes, que estava bem abaixo. A textura dele não estava muito real, mas eu imagino, né, que o dinheiro todo foi colocado na cena Vhagar vs Arrax. Lá sim o CGI estava muito bom. Mas o que com certeza foi lindo e não teve nenhum defeito foi a coroação da Rhaenyra Targaryen. Que cena linda, que música linda, que momento histórico. Isso é história sendo escrita na casa Targaryen. E o fogo e sangue literal que eu mencionei acontece bem aqui. A Rhaenyra sozinha preparou a Visenya. Ela não deixou as irmãs fazerem nada, porque quando alguém morre, né, são as irmãs que preparam o corpo. Mas aqui não, ela suja as mãos com o sangue da perda da Visenya e em seguida, olha só, vem o velório com o fogo. O fogo que dá adeus à Visenya, mas que ao mesmo tempo tá queimando enquanto a Rhaenyra é coroada pelo Daemon. É fogo e sangue na Rhaenyra Targaryen. Naquele momento ali, ela só não tinha percebido ainda que teria que assumir esse fogo e sangue sem receios, mas no final ela percebe e ela absorve. A Rhaenyra é uma mulher muito forte, ela acabou de passar por 2 perdas em sequência, mas ela tá lá em pé. Ela não tem descanso, mas ela não quebra. E por isso, na minha opinião, ela é a imagem perfeita de uma rainha. Ela tem a força valeriana que casa com o trono de ferro. E essa cena me lembrou, sabe quem? O pai dela, o Viserys destruído, tendo que queimar a Aemma. Hoje, anos e anos depois, é a Rhaenyra que tá tendo que passar por isso. E olha que detalhe sutil, mas ao mesmo tempo muito forte. O Eric vem com a coroa do pai dela, e ele ajoelha e começa a citar o juramento da Guarda Real. E esse juramento foi criado pela Visenya Targaryen. A Visenya, esposa do Aegon Conquistador, que viveu há 300 anos. Visenya, que é o mesmo nome da filha da Rhaenyra, que tá ali queimando. Daí a mesa se acende e isso aqui foi surreal de lindo. E é até simbólico de certa forma, porque o fogo está sendo despertado e acionado. É um despertar igualzinho naquela cena do Daemon com o Vermithor, porque a intenção do Daemon ali foi começar a despertar e trazer o Vermithor pro lado do Daemon e da Rhaenyra Targaryen. E olha só, né? O Vermithor responde a isso. Ele reage soltando as chamas no ar e o fogo dele é despertado, igual aqui na mesa onde o planejamento da guerra se inicia. Então a cena da mesa não é só linda, ela tem significado, as duas se combinam. E o Vermithor, né, é o segundo maior dragão da série. Ele só perde pra Vhagar. Meleys, Caraxes e Vermithor são os 3 mais experientes que tem do lado da Rhaenyra. Então, vamos entender, né, por que a Rhaenyra não queria iniciar a guerra imediatamente ali. Ela fala uma frase muito parecida com a da Daenerys. A Daenerys, 2 vezes, falou que ela não queria ser a Rainha das Cinzas. E aqui, no episódio final, a Rhaenyra fala que não deseja governar um reino de cinzas e ossos. Esse comportamento defensivo da Rhaenyra nas reuniões não é exatamente ser defensiva. Ela tá sendo esperta e cautelosa. Ela não quer pegar o trono a qualquer custo. E a real é que ela tá vivendo muito na base da profecia que o Viserys passou a ela. Ou seja,
unir o reino. E aí, né, enquanto isso, o marido dela, o Daemon, quer fazer tudo de um jeito mais visceral porque ele é assim. Ela se enxerga como a única ali na reunião que consegue lidar com o momento, governar sem causar um caos e manter o reino unido, porque o Viserys confiou nela para ela manter o reino em paz, muito por conta do sonho do Aegon Conquistador. Então olha só como é que tá a cabeça da Rhaenyra. Ao mesmo tempo que ela sabe que ela tem que reagir, ela tem que fazer algo porque o trono foi tomado dela, ela também se preocupa com a profecia e com o sonho. Ela não sabe quando a escuridão vai chegar, pode ser a qualquer momento. E quando chegar, né, o Westeros tem que estar unida, o Viserys falou isso. Não pode estar em guerra. Então é isso que ela tá pensando. Como que ela vai lidar com essas duas coisas que são opostas? Rhaenyra tem que sentar no trono, ela tem que lutar, mas ao mesmo tempo vem o peso do sonho que o Viserys contou e ela se vê na obrigação de manter a paz. Isso acaba revoltando o Daemon, porque ele não vê ela tendo alguma ação maior, né? Ele tá louco querendo acabar com os Hightower e pela ótica do Daemon, ela tá sendo fraca igual o Viserys, e isso lógico na cabeça do Daemon. Daí fica tudo mais tenso na relação Rhaenyra e Daemon, porque chega o Otto Hightower todo orgulhoso, naquela postura clássica dele, né? Ele se enche pra falar que o neto dele é rei, e aí o trunfo da manipulação dele é a página que a Rhaenyra rasgou há muitos e muitos anos e deixou com a Alicent Hightower. A página é dessa cena aí do início da série, é do livro da Nymeria. A ideia, né, era comover a Rhaenyra e fazer ela recordar da amizade com a Alicent Hightower. Esse momento todo faz um paralelo enorme com o episódio 2. É tudo muito parecido com aquela cena que o Daemon também estava prestes a acabar com Otto e foi a Rhaenyra que chegou e acalmou tudo. Aqui a mesma coisa aconteceu mais uma vez. É tudo tão igual que o Daemon fala a mesma coisa que o Otto falou na cena do episódio 2. Lá no segundo episódio, o Otto fala para acabar com a farsa e aqui, anos depois, o Daemon guardou isso que o Otto falou e ele diz a mesma coisa. Vamos acabar com essa farsa. Ele fala isso na hora que ele puxa a espada. O Daemon que estava querendo agir como rei ali, né? Então a decisão da Rhaenyra de manter a paz acabou causando mais irritação no Daemon e foi aí que veio a cena polêmica que muita gente pensou que foi uma incoerência na relação do Daemon com ela, que é quando ele agarra, né? Aperta o pescoço da Rhaenyra. A cena foi péssima do ponto de vista do relacionamento. Pô, o Daemon tá apertando as mulheres, isso é terrível, não tem nada certo aí. Só que não teve incoerência e nem erro de roteiro e eu vou dizer por quê. O pessoal que reclamou dessa cena tava falando que é um erro de roteiro, que o Daemon nunca faria isso com a Rhaenyra porque eles se amam e que com ela, a relação e o comportamento do Daemon é diferente. Mas a verdade é que não é bem assim. O que aconteceu? A Rhaenyra falou do sonho do Aegon Conquistador, só que o Daemon não sabe o que é isso. O Viserys nunca contou isso pra ele, porque essa profecia você passa de rei a herdeiro, e o Viserys nunca considerou colocar o Daemon como rei. Nunca. E tá aí a razão do Daemon se revoltar e se magoar. Ele reage de um jeito tão bizarro, é tão impulsivo a ponto dele tocar na Rhaenyra dessa forma horrível. Só que isso aí não é nenhuma novidade, o Daemon é impulsivo. Ele é impulsivo e imprevisível, e ele fica ainda mais violento quando ele tá numa situação de contexto familiar e que envolva alguma coisa que tá indo contra ele, que tá magoando ele. Então Daemon ficou revoltado, magoado ao perceber que o Viserys nunca confiou no Daemon, o Trono de Ferro, e por isso ele nunca ficou sabendo do sonho. E entenda, Daemon não quer ser rei. O ponto não é esse. O ponto é que o Daemon é louco pela aprovação do Viserys. O Daemon amava ter o irmão por perto. E ele amava ver o irmão dele externalizando o amor por ele, pelo Daemon. Então, né, o Daemon queria a confiança do Viserys em vários aspectos e na maioria das vezes essa confiança não veio. Por exemplo, o Viserys nunca nomeou o Daemon como mão do rei, e isso o Daemon queria muito. E o Viserys também nunca pensou no irmão como herdeiro do trono. E assim que o Daemon percebe isso ali na conversa, a decepção e irritação dele potencializa as ações dele até que ele enforca a Rhaenyra. Foi horrível, todo mundo sabe, nem precisava dessa cena na real, mas ela não é incoerência porque o Daemon é assim. As pessoas que falam que o Daemon nunca faria isso com ela, estão esquecendo de uma cena que é tão terrível quanto essa aí, e ela aconteceu no 4º episódio, ou seja, no início da série. Olha aqui, o Daemon usou a Rhaenyra na intenção de atingir o irmão, levou ela até um bordel e quando ele viu que ele não controlava mais a situação com ela, o Daemon abandonou a Rhaenyra no meio da noite num lugar terrível, cheio de homem que podia fazer, atrocidades com ela e sumiu. O Daemon abandonou uma adolescente, deixando ela numa situação onde podia acontecer coisas piores que a morte com ela. Vocês já pensaram nisso? Então é a segunda vez que o Daemon age dessa forma com ela, não é novidade isso aqui. Fora que, pelo amor de Deus, né? O Daemon derrubou a esposa dele do cavalo e finalizou ela com um pedaço de pedra. Esse é o Daemon. Ele é cinza. Ele não é só preto ou branco.
Então esse argumento de que com a Rhaenyra Targaryen ele age de uma forma diferente é verdade, mas assim, a relação deles é diferente só até certo ponto. Tem um limite, e o Daemon não deixa de ser o Daemon com ela. Ele é muito carinhoso com a família, com o irmão, com a Rhaenyra, né, mas ele também pode ser terrível com ela. Não esqueçam disso. Então nesse episódio final, Rhaenyra teve uma batalha no casamento dela com o Daemon, teve batalha no útero dela, como a Aemma Arryn falou no episódio 1, e ainda teve as batalhas de decisões, né? Como conduzir uma possível guerra com tantas pessoas ao redor dela, querendo que ela ataque, enquanto ela quer manter o reino em conjunto. E é por isso também que eu acho que a Rhaenyra não revida. Ela não ataca o Daemon de volta, ela aguenta, porque naquele momento ali ela adota cautela. Rhaenyra é forte e ela é única. A Rhaenys foi percebendo isso por todo o episódio e ela finalmente tá do lado da Rhaenyra Targaryen. Toda a desconfiança e até certa raiva que a Rhaenys tinha pela Rhaenyra se foi. E aí, Corlys Velaryon voltou e voltou da melhor forma. Ele voltou consciente de tudo que ele fez e ele finalmente entendeu que essa ambição dele por legado, essa ambição potencializada, né, só ia causar a queda da Casa Velaryon. O Vaemond, irmão dele, morreu por ambição. O Corlys quase morreu por ambição. Então ele entendeu que tá na hora de recuar um pouco. Na real, né, a ambição não é um erro. A questão é quando você começa a potencializar demais essa ambição até ficar cego. É o que estava acontecendo com Corlys. Ele sempre teve essa ideia fixada em legado, em colocar os filhos o mais perto possível do Trono de Ferro. Ele fez isso com a Laena, com Laenor. E olha aí, né, olha o que aconteceu com eles. Laena morreu, Corlys acha que o Laenor morreu também. Ele não morreu, né, mas ele vazou, sumiu. O Laenor não gostava da vida que ele vivia, o Vaemond morreu e o Corlys cansou disso. Ele tem que ter a noção de quem ele é, né? Corlys Velaryon é lendário. Ele não precisa colocar ninguém perto do trono. Ele já fez o nome dele. Não tem nenhum navegador maior do que o Corlys. O legado da Casa Velaryon é ele, é o Corlys. A Casa Velaryon é a casa mais rica por causa das navegações que ele fez. Então a Rhaenyra ganhou um dos apoiadores com mais peso pro lado dela. Winterfell, a casa Stark, né, é uma casa muito honrada que cumpre o que fala. Portanto, eles já estão do lado da Rhaenyra, porque lá no episódio 1, né, o Rickon Stark ajoelhou diante do Viserys e diante do que o Viserys afirmou. E o que o Viserys afirmou? Ele afirmou a filha dele como herdeira legítima. Então a casa Stark é fiel a ela. Já vai sabendo que o Cregan Stark tá vindo aí e o Jaehaerys tá indo lá conversar com ele. Jaehaerys vai até o Winterfell. Infelizmente, né, essa cena vai ficar pra temporada 2. Mas a preocupação ali naquela conversa é Ponta Tempestade, é o Borros. Quem ele vai apoiar? Bom, nós vimos no episódio, né, que ele apoia o Aegon. Nesse momento da conversa na mesa com o conselho, acaba rolando um certo confronto interno, porque a Rhaenyra tem o lado dela de rainha, né, e o lado dela de mãe. E como mãe, obviamente, ela não quer arriscar a vida do filho. Só que pensando como rainha, ela sabe que enviar Jaehaerys e Lucerys de fato é melhor do que mandar uma carta. É como Jaehaerys falou, né, dragões são mais convincentes. Mas quem imaginaria, né? Quem ia imaginar que Lucerys Velaryon ia morrer? Chegamos nessa parte final e eu vou explicar por que a Vhagar não obedeceu Aemond e o Arrax não obedeceu Lucerys. Saiba disso. Tudo o que aconteceu aqui fez total sentido. Antes eu tenho que falar, né? Ponta Tempestade ficou espetacular. Que lugar bonito e sombrio ao mesmo tempo. Mas todo o conceito da sequência do Lucerys, toda a ideia do que aconteceu, começa a ter a sua explicação bem aqui, quando Lucerys pisa no lugar e percebe que a Vhagar também tá lá. Ou seja, o Aemond Targaryen também tá em Ponta Tempestade. Repara que o Lucerys até se espanta quando ele vê a Vhagar estacionada ali. E coitado, né? Todo mundo ia se espantar. Aliás, né? Mais um elogio. Toda a escolha criativa dessa cena, o jeito que a Vhagar foi aparecendo, foi genial. Foi genial porque causa medo, causa nervosismo, causa um suspense real. A montagem das cenas ficou muito boa porque parece um negócio de terror. Então esse nervosismo foi transferido ao Arrax. Olha o estado do Lucerys. Ele nitidamente está nervoso, angustiado, mas ainda assim ele fala com certa firmeza, tentando deixar o medo de lado. Olha, tem que ter muito orgulho desse menino. O pai dele, o Harren, certamente ficaria muito orgulhoso de ver o comportamento do filho. O Lucerys, ele fica pensando e tentando se manter calmo, porque ele sabe, né, que ele foi enviado como mensageiro, então ele acha que, pelo menos em teoria, nada pode acontecer com ele. É só uma pena que teoria e prática não são a mesma coisa. A sequência que começa a partir desse momento parece filme de terror. Inicia uma tortura psicológica com Lucerys. Sério, olha a imponência do Aemond Targaryen.
Quando ele remove o tapa-olho, ele fica ainda mais assustador. Parece que a qualquer momento o Aemond vai pra cima de você. E nesse contexto, o Aemond de fato tá aterrorizante, porque ele é um Targaryen com uma aparência de maníaco impiedoso, e eu falo isso no melhor sentido possível, porque ele tem a aparência de uma pessoa sádica e perversa, ainda mais com essa pedra no olho, e ele ainda fica olhando sem piscar. Ele é uma entidade diante do Lucerys. Mas apesar dele ter essa imagem psicopata, sociopata, o Aemond Targaryen não planejou matar o Lucerys em nenhum momento. E isso faz total sentido, sabe por quê? Ou melhor, né? Sabe por que não faz o menor sentido o Aemond querer matar o Lucerys? Porque o Aemond sabe que tem um acordo em andamento entre o Aegon, o irmão dele, o rei, e a Rhaenyra Targaryen. Então como que o Aemond vai pensar em matar o Lucerys? Como? Na série, isso não teria o menor sentido. E assim, independente do acordo ser selado ou não, o Aemond não planeja ser o responsável pelo início da guerra. Logo ele, né, que fala que estudou história, filosofia, o Aemond tem essa consciência, na minha visão pelo menos, ele é politicamente inteligente, então é por isso que não faria sentido ele ter a intenção de matar o Luke. E por isso também, né, que o Aemond teve aquela reação que deu ruim total quando a Vhagar devora o Lucerys. É porque o Aemond soube bem ali que essa responsabilidade é dele, independente da intenção, e que não tem mais volta. Então aqui nesse episódio final, toda essa sequência, além de ser excelente, tem muito sentido. É só a gente parar um pouco de ficar olhando Fogo e Sangue e ver o que a série tá falando com a gente. Aemond Targaryen é um agente do caos tipo Daemon. Só que o Aemond conhece limites na cabeça dele. Ele tem a noção do que ele não pode fazer. A intenção real dele foi assustar o Luke, tacar o terror nele, porque o Aemond tem uma certa raiva do Lucerys, afinal, né, o Luke arrancou o olho dele. E tá aí mais um motivo do porquê a morte dele não foi proposital. O Lucerys nunca arrancou a vida do Aemond Targaryen. Ele arrancou somente o olho. Então me fala, por que o Aemond ia querer matar o Lucerys? Me fala. Olha quanto contexto o Aemond Targaryen tem pra não fazer isso. Ele sente raiva do Luke, óbvio. Talvez ele até se imagine matando o Luke, mas imaginar e fazer tá muito distante. A impressão que eu tive, talvez eu esteja errado, mas pelo que eu vi, quem achou isso aí ruim é quem leu Fogo e Sangue e já tinha uma expectativa fixada, achando que a cena ia acontecer de um jeito, e aí quando viram, né, que não aconteceu como eles estavam pensando, o pessoal acabou achando ruim. O problema, né, é que House of the Dragon e Fogo e Sangue não são a mesma coisa, e muita gente se recusa a entender isso. Então o Aemond Targaryen quer o olho do Luke, não a vida. Pessoal, é um olho por um olho, não é uma vida por um olho. Percebe como o roteiro tem total consciência disso? E outra coisa, né? O Aemond ainda fala isso aqui com o Luke. Eu não cegaria você. Por mais insano que o Aemond seja, na cabeça dele, ele quer uma troca justa. Ele só quer o olho e ainda deixa o Luke escolher. E mais um argumento que muita gente usou, querendo falar que foi um erro da série, é que Vhagar e Arrax não obedeceram Aemond e Lucerys. Então, você vai entender também por que isso não foi erro nenhum e que fez muito sentido sim, pelo menos na minha visão. Olha só, o Luke vai correndo até o Arrax, e o Arrax, além de começar a sentir o nervosismo do seu montador, né, ele é muito novo e sem experiência, então ele já estava sentindo a agitação da Vhagar, e é por isso também que o Luke vem correndo e já fala: se acalma, Arrax, foca. Presta atenção, obedeça, obedeça. Quando os dois começam a voar, a cena se transforma num espetáculo tanto no visual quanto no suspense que ela tá causando. Ela te faz sentir que a qualquer momento a Vhagar vai aparecer, mas você não sabe quando. E por conta da tempestade, né, o Arrax estava com muita dificuldade de voar. Ele até voou bem, mas ele é muito mais rápido do que isso. O Arrax é infinitamente mais novo e menor do que a Vhagar, portanto ele é muito mais rápido do que ela. O problema foi a tempestade, isso diminuiu a velocidade do Arrax e por isso ele foi alcançado. E aí, meu Deus, vem essa cena, esse momento assustador da Vhagar gigantesca por cima do Arrax. Isso é uma cena digna de final, né? E você ainda ouve a risada sádica que o Aemond dá. Isso aí é o lado adolescente dele surgindo. Esse Aemond ainda não é o Aemond Targaryen completo da série, ele tá em formação ainda. O Aemond estava pensando que ele controlava tudo ali, e aí o Arrax foi ficando cada vez mais em pânico, o Luke tentava acalmá-lo e manter ele no foco, mas o Luke também estava com medo, e tudo isso estava sendo cada vez mais absorvido pelo Arrax, da mesma forma que a Vhagar estava sentindo a vontade, né, do Aemond Targaryen de causar um certo caos ali, de atacar o Lucerys e o Arrax. E desde o começo da perseguição, a Vhagar já estava atacando e mordendo, só que assim, a opinião que eu tenho vendo a cena é que são ataques que facilmente o Arrax desvia, e eu penso que o Aemond sabia disso. Um exemplo, é como um treino de espada. Você não tá atacando real a pessoa que tá treinando com você, mas ainda assim você tá atacando. Só que são ataques, né, que você vai desviar fácil. E nem sempre o treinamento acontece com espada de madeira, às vezes é com uma espada real. Então o que aconteceu foi que o senso animal acabou falando mais alto.
Você combina a ligação que o Arrax tem com o Lucerys, a ligação que a Vhagar tem com o Aemond, com a perseguição na cena. Ou seja, chegou num ponto que o Arrax estava tão agitado e acuado, e também estava sentindo, o Luke desse jeito, que mesmo sem o Lucerys mandar, o Arrax taca fogo na cara da Vhagar. Quando o animal se sente encurralado, ele se defende. Você aí, nós seres humanos, a gente se defenderia do jeito que dá também. É um instinto de sobrevivência. É por isso que a desobediência faz total sentido, tá entendendo? Foi o desespero do Arrax em defender o seu montador e se defender. E aí, acabou sendo um efeito dominó. O fogo revoltou a Vhagar, ela que já estava sendo incentivada pelo Aemond a caçar o Luke, então além dela absorver a emoção caótica do Aemond, o ataque deixou a Vhagar enfurecida de vez, e por isso ela opta por desobedecer o Aemond. É bom a gente entender que a ligação psíquica, emocional que o montador tem com o dragão não faz dele um robô. Ele não é um robô que vai te obedecer o tempo todo, não é assim que funciona. Ele é um animal mágico, ele tem autonomia, ele tem vida. E se ele for ameaçado, talvez ele vá responder como ele quer e não como o cavaleiro quer. Sim, ele tem ligação com o cavaleiro, sim, ele obedece, mas quem falou que isso é infalível? Onde é que tá na série que isso é infalível? Algumas pessoas querem exigir que a Vhagar e o Arrax façam tudo de um jeito perfeito e infalível, obedeçam perfeitamente, sendo que o próprio Aemond e Lucerys não são perfeitos e não são infalíveis. Não existe ser humano ou animal infalível. E eu tô falando da série, tá? Eu nem tô falando do mundo real. Olha aqui, em Game of Thrones tem uma cena que confirma isso muito bem. A Daenerys saiu voando da arena com o Drogon, e quando ela pousou, ela descansou, o Drogon também, e ela tentou montar nele mais uma vez. E adivinha só o que aconteceu? O Drogon não estava afim de fazer o que ela queria, até porque ele estava machucado, Ou seja, o que é isso? Isso é autonomia. Isso é o animal sendo vivo e não um robô que só obedece o que a pessoa fala. Então ele recusou total o que a Daenerys estava mandando. Ela até tentou montar nele mais uma vez, ele continuou recusando, e como ela conhece, como ela é esperta, ela sabe que se ela continuasse tentando, o Drogon ia fazer alguma coisa com ela. Não é à toa que ela seguiu o caminho sozinha e a pé. Só que ao mesmo tempo, também não podemos interpretar a cena do jeito errado. Isso aqui que aconteceu no final não anula a sintonia e a conexão do cavaleiro com o animal. É o contrário, A conexão e a sintonia ficou ainda mais real, e por isso, na minha opinião, foi um final muito bem pensado. Já a cena da morte em si, isso foi tão bem pensado, ficou tão bem feito, que toda vez que eu vejo a cena, eu levo um mini susto. É como se, sei lá, a Vhagar tivesse vindo na nossa direção. É impossível eu achar isso aqui ruim. E tem muito mais a ser falado desse momento Vhagar vs Arrax, tanto que eu vou fazer mais um vídeo dedicado a detalhar toda a cena do Aemond com o Luke, porque tudo isso aí, vai ter uma consequência enorme não só na guerra, mas no Aemond Targaryen em si. Como eu disse, ele tá em formação, então ele deve mudar muito depois do que houve, e ele vai voltar à capital, ele vai ter que contar o que aconteceu. Imagina, qual vai ser a reação do Otto Hightower, da Alicent, do Aegon, que é o rei. Então esse vídeo vai sair depois da análise aqui. Eu vou finalizar citando duas conversas, duas frases, que Viserys Targaryen e Daenerys já falaram na House of the Dragon e em Game of Thrones. No primeiro episódio, o Viserys está conversando com a filha dele e ele fala que a ideia de controlar dragões é uma ilusão. Então você não tem o domínio real dele. Você tem domínio até onde o animal permitir. E qual é a frase clássica e icônica da Daenerys Targaryen? Zaldrizes busdaris cusdaor. Um dragão não é um escravo, então não pode esquecer isso nunca. O momento final é a Rhaenyra descobrindo o que aconteceu com o filho dela. Essa cena foi ideia do Matt Smith, o ator do Daemon. Ele até vem caminhando meio que chorando porque ele leva a mão no rosto. E se antes ela estava sendo cautelosa e não queria iniciar a guerra, agora ela tá experimentando uma dor terrível, um luto que ela nunca conheceu, e a Rhaenyra vai absorver todo esse fogo e sangue, ela vai reagir, porque a maior guerra da casa Targaryen tá bem ali. Esse é um momento muito parecido com o da Daenerys Targaryen. As duas perderam um filho e elas são obrigadas a lutar pelo que foi arrancado delas. Eu fecho o último episódio com a nota 9. Esse é o fim, mas também é só o começo.